Olá, boa tarde aos alunos, amigos, conhecidos da Sandler. Mais uma oportunidade para o nosso podcast. A turma já estava reclamando que eu não estava fazendo mais podcast. E hoje eu tenho um convidado especial aqui, que é o Maurício Bernardi, da Wenger. O grande objetivo da nossa conversa é falar sobre um tipo de venda que é bem desafiadora, que é a venda de equipamentos. Venda de bens de capital, grande valor, né? E principalmente o Maurício tem uma experiência muito grande nisso. A gente vai trocar algumas ideias, porque a gente está falando de equipamentos acima de US$ 1 milhão. Então, não é coisa pequena, é um processo bem diferente no B2B, e é esse o grande objetivo. Bom, chega de conversa fiada, deixa eu apresentar aqui meu grande amigo, Maurício Bernardi, diretor regional de vendas, né, Pet e Aqua da Wenger. Tudo bem, Maurício? Como é que você está? Tudo bem, Carlos. Obrigadão aí pelo convite. Sempre é bom falar com você e uma boa tarde a todos aí que estão escutando a gente. Vamos trocar umas ideias aqui, acho que bem legal. Vamos livre, leve e solto aí. Vamos em Isso frente. mesmo. Até porque, né, Maurício, só imagina, né, se botar, né, você está há quanto tempo na Wenger? 28 anos, é isso, mais ou menos? 28 anos na Wenger. Só na Wenger, não vamos nem falar do resto, né, porque senão a conta vai ficar... Não, o resto não, vamos deixar para lá, vamos deixar só com o Wenger. Então, os 28 anos do Maurício com meus quase 30, não parece, né, Maurício? Mas eu tenho praticamente É, 30 anos de mas experiência em vendas, não parece, né, mas... é que aqui no podcast vale. Vamos Isso, lá. isso mesmo. Então a gente vai juntar as nossas experiências para tocar realmente sobre esse assunto, né? Maurício, conta aí para a turma, quando é que você conheceu a Sandler, quanto tempo você se desenvolveu na Sandler, conta um pouquinho dessa história. Tá. Bom, Carlos, começou tudo na Wenger, Estados Unidos, na matriz lá que contrataram o método da Sandler por lá, né? E nos convidaram todos, toda o pessoal de vendas do mundo todo para ir para lá e ser apresentado essa nova metodologia. E depois nós começamos a ter contatos via Teams ou outra, né? Que seria um coach, tipo um coaching. E posteriormente, aí você começou aqui no Brasil, nós mudamos para cá e começamos a fazer naquela época que tinha o President's Club, que a gente Fazia participava tudo mesmo. cada 15 dias, se não me Isso, engano. exatamente. Mas foi por aí. Então, o começo foi lá com a Wenger Estados Unidos. Deixa eu te fazer umas perguntas, né? Acho que tem algumas que eu nunca te fiz, mas eu vou te fazer de qualquer forma agora, vou te pegar de surpresa. Nada Seguinte, mal. brasileiro vai lá para a Wenger, é a Wenger, onde é que fica a sede da Wenger mesmo? Fica em Sabeta, Kansas. É em É uma cidade Kansas. pequenininho no meio dos Estados Unidos, em Kansas. Então, é uma região bem isolada, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, Sim, né? sim. Ah, e aí você vai para lá, brasileiro aqui e tal, vai para lá fazer um curso de uma metodologia americana, né? Aham, Como é que foi essa reação, assim? Ela vem aquelas coisas de gringo, de novo para cima de mim, aham. esses caras não sabem o que acontece no Brasil, como é que foram as tuas primeiras Sim. reações? As primeiras foram tipo, caramba, será que isso daqui funciona para o Brasil? Nós temos uma outra, sei lá, Cultura? outro tipo de ser, cultura diferente. Vou fazer perguntas pro cara, o que que ele quer? Meu Deus, daí ele vai, né, vai sair fora. Então, eu me lembro como se fosse agora, quem apresentou o Sandler lá para a gente, nós estávamos numa sala e ele virou para mim e falou assim: o que você espera do Sandler? Aí tinha um pôster na parede, um cara dormindo. Eu falei, eu queria dormir como aquele cara lá, num sono tão tranquilo. Eu falei, se você conseguiu fazer aquilo Dormir lá, bem? pô, já tá bom já. Mas assim, foi
uma diferença muito grande no começo. Uhum. E eu não sei ou se é por mim mesmo ou não, mas eu sempre fui muito aberto a novas iniciativas, novos métodos ou novas alguma coisa que você quiser, mas receber isso daí e tentar pôr em prática e começar a pôr em prática foi muito desafiador para mim, mas foi muito gratificante, muito. Isso é uma coisa bem interessante, né, Maurício? Porque quando você conheceu a Sandler lá em 2011, por aí, você Uhum. falou, você já era um profissional muito experiente. Você já tinha visto de tudo na vida, né? A gente Não de que tem tudo, mais, mas já nem tinha tudo, visto. a gente ainda continua vendo coisas, né? Depois, Sim. na pandemia, a gente aprendeu um monte de coisa que a gente não tinha aprendido antes, né? Mas Sem assim, dúvida. você era um cara super experiente já, né? Você já tinha visto de tudo, já tinha passado por, né? Nós aqui que somos mais 50 a mais, né? A gente já passou por muita coisa, né, no Brasil, né? Alta inflação, planos. O pessoal esquece, né? A geração nova não tem a mínima ideia do que era vender com 40, 50% de inflação por mês, né? Eu posso te dar um exemplo que eu passei por isso. Eu fechei um negócio na sexta-feira, negócio assim muito bom, mas assim alto, de tipo 6 milhões de dólares. Eu fechei na sexta-feira. O cliente ia pagar na segunda-feira. Na sexta-feira estava 1 para 1, na segunda-feira estava 5 para 1. Você acha que o cliente continuou? Não, lógico, né? Então, essas coisas, essas experiências assim, não adianta, é só com quilometragem Tem rodada. uma coraça Eu, aqui, né? eu Ah, falo quilômetro rodado, né? Quilômetro exatamente. rodado. Mas isso é uma das coisas que sempre me chamou bastante atenção em você, Maurício, né? E eu acho que você é um exemplo para muitos profissionais experientes de vendas que realmente procuram e buscam o seu desenvolvimento, né? E acho que hoje mais do que nunca, né? Você tem que estar em constante aprendizado e crescimento, não tem jeito, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre admirei em você, essa mente aberta para aprender e se desenvolver. Parabéns. Não, sem dúvida, lógico que a gente tem que evoluir. Os tempos vão nos ensinando, né? Porque, por exemplo, há um tempo atrás, a gente não fazia assim, uma tipo videoconferência, tá certo? Quando veio a pandemia, meu amigo, você tinha que fechar negócio com videoconferência. E muitas das vezes sem estar olhando a outra pessoa, porque às vezes, dependendo da comunicação, não podia abrir a tela e tal. Então, muitas daquelas técnicas que a gente também, vocês ensinam a gente de o corpo fala, tipo o corpo fala, não falava nada. E aí, como é que Não, eu me faz? lembro que no começo o pessoal não queria abrir a câmera sob hipótese alguma, né, cara? Era muito engraçado. Exatamente. Todo mundo fazendo videoconferência sem vídeo. Videoconferência. Só É uma conferência, conferência sem por vídeo. telefone, né? No computador. Era muito, muito engraçado isso, né? Mas a gente vai passar a vida inteira e tem muita história para contar, né, meu amigo? Isso aí não tem a Sim, dúvida. sim, sim, sim. Mas queria que você contasse um pouco assim dos teus desafios assim de vender equipamentos, né, do porte da Wenger, né? Aham. Como é que é o processo de venda? Quais são os maiores desafios que você enfrenta normalmente, né? E como de repente algumas coisas que você aprendeu na Sandler te ajudaram nesse processo? Legal. A venda de equipamento e principalmente essa classe de equipamento é uma venda que leva um período um pouco longo, desde que você começa o processo até o fechamento. Então, isso vai desenvolvendo com o tempo. Você tem várias reuniões técnicas, depois comerciais também. Então, é um processo um pouquinho diferente.
Mas o que eu sempre coloquei e aprendi muito aí com a Sandler foi fazer o acordo prévio. Como você tem muitas reuniões, se você não fizer um bom acordo prévio, você se perde no meio, tá? Então, vamos lá, esse daí era um tópico para mim que eu acho que você se recorda, eu me batia muito nisso, muito. E exatamente por isso, por envolver um tempo muito longo de fechamento do negócio. Às vezes você leva aquele tempo longo e já nem fecha o negócio, mas você vai etapa por etapa, você pode ir Vai, eliminando, né? vai avançando ali, né? Vai avançando. Você pode interromper a qualquer momento. E o meu grande medo, minha dor, meu grande medo daquela antes era, nossa, ouvir um não do O cliente, mundo né? acabaria sem com o não, né? Acabava comigo. A única coisa que compensava é que quando eu comecei na Wenger, eu comecei com um agente. Então, o agente, você paga Comissionamento. passagem, você paga o seu almoço, você paga tudo. Então, falei, não, peraí, é muito melhor eu ouvir um não do que eu ficar gastando dinheiro, meu dinheiro mesmo, e depois ele falar não para mim, né? Então, não ter medo de ouvir o não. Isso é E isso me remete uma coisa que a gente também conversou bastante, queria que você comentasse, né, que no começo, quando a Wenger adotou a Sandler, né, uma das principais dores da Wenger era a questão da quantidade de propostas que são bem técnicas, né? Tem sim, engenheiro que tem que participar, é um projeto, né? Na verdade, a proposta da Wenger é um projeto. E aí tinha um monte de projeto e não convertia. Me conta aí para a turma, conta aí é, para a turma como é que foi isso e a revolução que provocou a Sandler. ok. Antes, então, eu conversava com alguém no telefone, um prospect no telefone já, opa, vamos soltar uma cotação. Então, fazia-se uma cotação, e uma cotação de uma linha de pet food, vamos dizer, envolve muita gente, envolve as pessoas que são especialistas em extrusão, em secagem, recobrimento. Então, eu tenho que fazer reuniões com eles para explicar o que é aquele projeto, porque cada um tem um projeto diferente. Então, isso levava muito tempo e ficava muita cotação, ficava um monte de cotação aberta, né? E desse tanto de cotação, muitas das vezes, mas muitas das vezes, não virava o negócio, porque é a mesma coisa eu ligar para você e falar assim, ó, eu queria uma cotação de 1 tonelada a hora de pet food, você arruma para mim? Ah, nossa, na hora, né? O cara está interessado. Mais ainda, quando você vai no processo de venda, adiantando, você envolve o projeto. No projeto, normalmente você vê o seu extrusor, o seu equipamento ali na planta do cliente ou do prospect. Você fala, porra, eu ganhei. Aí já é meu. Ele já pôs, Ele ele já já pôs pôs, até na planta dele, pôs agora ele até não na tem como planta sair dele. dessa. Bom, mas ele tem o meu, tinha o do concorrente, do outro concorrente, cada um ele mostrava uma planta, entendeu? Então, Uhum. você vai perdendo aí pelo meio, mas assim, a quantidade de propostas depois começou a cair bastante, de fazer essa proposta, a proposta real do que realmente o cliente necessitava, tá certo? Porque eu vou exclusivamente para uma ração premium super premium. É diferente daquele que vai para a ração standard, né? Uhum. E então são As os motivações são equipamentos. diferentes, né? As razões para comprar o equipamento são diferentes, né? O que ele procura. Aliás, Cara, Maurício, a gente precisa lembrar o pessoal aqui que você falha minha, eu te peço desculpa. Mas, na verdade, a Wenger é uma empresa que faz máquinas, diversos tipos de máquina, mas basicamente voltadas para extrusão, né, de rações, né,
animais, para peixes, para, né, todo tipo de ração, né? Não só a extrusora, mas o que vem antes da extrusão, o que vem depois da extrusão, a secagem, né? São equipamentos que envolvem praticamente uma linha de produção completa, né, de uma fábrica. Então, quando a gente vê um saquinho de ração lá, Ah, no pet shop, lá nós podemos ter certeza que muito provavelmente alguns deles foram fabricados dentro das máquinas da Wenger, né? Só porque a gente está falando um monte de coisa aqui, eu e você sabemos, né? Mas nossa audiência aqui não não, sabe. legal. Então eu resolvi só abrir um parênteses aqui para não deixar isso solto. Só para abrir um parênteses, então, nós temos três divisões, que food, pet food, aquático e food também. Nós temos a divisão de food Humanos. de alimentação humana, e são macarrão instantâneo, várias farinhas instantâneas também. Então, eu cuido particularmente de pet food e alimentação aquática, né? Uhum. Então, por isso que eu dirijo mais normalmente a conversa para esse lado. Mas já vendi muito na minha vida também a Os parte de outros. também, também. E essa pegada de entender o projeto num projeto tão complexo como esse daí é muito importante para você segmentar o mercado que você vai, porque a flexibilidade do equipamento também é muito importante, porque o mercado nem sempre é sempre aquele, vamos dizer, eu quero aquele produto para sempre. Não, o mercado é bem Dinâmico, volátil, é. Uhum. dinâmico. E, por exemplo, hoje, no mercado de pet food, a tendência global é voltada para a adição de carne fresca na Produção da formulação. ração. Então, começou com pouca inclusão, depois vai aumentando, aumentando, aumentando. Quer dizer, se você não tem um equipamento com essa tecnologia, aí Vai você ficar já para está trás. ficando para trás. E é isso que a gente dá uma cutucada lá na engenharia e fala, olha, vamos, é esse o É isso rumo, vamos lá. esse é o pão quente, meu. Tem que ter alguma coisa para vender por esse aqui, né? É isso que eu quero, manda aqui para mim. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque assim, eu conheço as máquinas da Wenger, né? Eu já vi as Aham. máquinas da Wenger, já vi elas produzindo tudo, né? Eu tive esse privilégio e sempre fiquei muito impressionado, né, com as máquinas, né? Com a tecnologia embarcada, né? Um monte de coisa lá, super legal. Eu imagino que, por ser uma empresa de máquinas e equipamentos, e deve ter um monte de engenheiro orgulhoso dentro da empresa, né? Certo? Tá? Temos. Deve ser bem tentador, né, fazer uma apresentação de PowerPoint com aquela máquina maravilhosa, com uma foto da máquina maravilhosa, Aham. e aí com 300 slides técnicos sobre a funcionalidade, o que que ele faz, o que ele pode, se apertar um botão, ele faz chover, se ele apertar outro botão, faz neve, né? Deve ter, assim, a quantidade de funções e questões que envolvem um equipamento desse, e o pessoal de engenharia deve ser bem orgulhoso. Sim. Como é que é para você? Você não deve receber um monte de PowerPoint aí para fazer apresentações para o cliente aí dessas coisas maravilhosas que o Eng faz? Então, cara, no começo que eu digo antes da Sandler, cara, eu era um louco por PowerPoint. Eu não via a hora de ligar o meu PowerPoint e mostrar para o cara tudo aquilo, aquela tecnologia que até eu me ficava maravilhado com o negócio, né? Então, assim, o meu target antes de começar com a Sandler era eu preciso fazer com que o cara deixe eu abrir meu PowerPoint. A hora que eu abrir o meu PowerPoint, eu vou mostrar e responder todas as perguntas que ele quer. Mentira, muito enganado, muito enganado. Muitas das vezes eu não respondia nenhuma das perguntas que ele queria. E depois que eu acabava a apresentação, você viu que tecnologia? Sim, eu vi, mas o que eu queria saber, você não falou, que é isso, 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 entendeu? Eu não quero saber qual a tecnologia, eu quero saber o meu investimento. Eu vou pôr 10 hoje, quando que eu retorno esses 10? Quanto tempo?
não é se vai fazer com extrusora, se vai fazer com secador, horizontal, vertical. Não quero saber. Eu tenho dinheiro aqui, eu quero saber como é que vai ser esse retorno, entendeu? Então, você tem vários tipos de investidores, de donos de grandes plantas, que o cara está investindo, ele não sabe tanto, e também Não nem tem precisa detalhe, ele não está saber nem preocupado com os detalhes nem técnicos. um pouco. Mas eu gostava muito, cara, de abrir o meu PowerPoint. Era tão bonito, tinha tanta figurinha, tanto desenho. Eu, às vezes, fazia o desenho, punha lá também. Mas aí eu fui descobrindo isso daí, né, com o método da Sandler, fui descobrindo e abria somente quando falava, bom, agora eu sei o que eu preciso. Tanto é que hoje eu ainda uso. Eu tenho uma apresentação de PowerPoint no meu computador que tem mais ou menos uns 550 slides. Por quê? Eu tenho tudo lá. Aí eu vou vendo o que Vai você perguntando e aí vai precisar. direcionando para aquilo que é relevante para o Aí cliente, eu né? sei onde que eu vou, entendeu? Então, também não preciso ficar procurando onde que eu tenho esse exemplo, tudo. Eu tenho tudo lá. Eu sei mais ou menos, lógico que ele não sabe todo o decor, mas eu sei mais ou Claro, menos onde está a sequência. E o que você quer realmente, tá a aqui. sua dor, eu vou lá buscar, entendeu? Você Mas, comentou desse negócio do retorno de investimento, né? Eu me lembro que você me comentava bastante que aqui no Brasil você tinha uma dificuldade que o pessoal, quando fazia análise de investimento, queria o retorno num prazo, sei lá, de 3 anos, 4 anos, né? E normalmente né? quando se fazia essa análise, buscando um retorno de 3 ou 4 anos, você tinha que ter um equipamento que muitas vezes ele tinha como o grande benefício do equipamento para dar retorno rápido era ser barato, Sim, sim, né? sem dúvida. É lógico, Então, né? Se aí você os caras for ficavam loucos, porque o equipamento da Wenger é top, Uhum. né? Premium Ah, aí, primeira linha. então, E, e aí, como é como, que era essa como a conversa, tecno- cara? Como é que você saía nessas horas, né? então, como a tecnologia era bem mais e é bem mais avançada, logicamente isso daí tem um custo. O cliente pode ou não estar disposto a pagar esse custo. Mas, como eu também te disse, o mercado é bem dinâmico, tá certo? Então, você tem que estar com o equipamento preparado. Não é para ele te dar um retorno de 3, 4 anos depois você jogar fora. É para você ter ele dando esse retorno e tendo a condição de ir mudando conforme o Fazer os mercado. ajustes ali. Exatamente. E essa tecnologia deixa ou propicia que você faça essas mudanças aí de acordo com o mercado. Uhum. E com isso, você vai buscar esse retorno de investimento. Logicamente que o seu aporte inicial é um pouco maior, mas você tem tecnologia suficiente para que o mercado vá aonde for, você vai estar junto, e você vai Sem falar chegar primeiro. Sem falar da durabilidade do equipamento, né? Porque não é que depois de 3, 4 anos você pega o equipamento e joga fora. Não, não é. Às vezes, na análise fria ali do ROI, né? Porque é só Aham, númerozinho, né? Não deu, aham, deu retorno, tá? Mas aí depois, o que que acontece? Qual é o nível de manutenção da máquina, né? Qual é a sim. utilização daquela linha, né? Que eu me lembro que vocês vendiam linhas completas para o cliente, né? Como é que essa linha É. vai poder ser utilizada depois, né? Com a flexibilidade, etc. Isso aí sempre me chamou a atenção. Carlos, eu tenho linha que eu vendia há 27 anos atrás. Tem linha que está funcionando ainda, cara. Cara, que Entendeu? impressionante, né? Então, lógico, o cliente procura manutenção com os nossos técnicos, isso é muito importante para a gente saber o que está acontecendo com o Sim, para nosso você investimento. monitorar, até porque hoje você tem todos os controles, né, de Sim. SKU, com a duração, aquela coisa toda, né, que é super importante. Então, tem equipamento que tem umas historinhas boas aí
pela vida. Uma coisa que eu me lembro bem claramente que era uma realidade bem desafiadora para vocês, mas eu Uhum. gostava muito de como você trabalhava essa, essa dificuldade, era a questão de que os equipamentos da Wenger sempre foram mais caros que a maioria dos concorrentes. Em Sim, alguns casos, de 20 a 30%, né? ou mais. E, e aí, como é que você lida com isso, Maurício? Você fica Bom, reclamando para todo mundo que é muito caro, que o dólar é variável. Além disso, que tem que ter um joguinho de cena, né, que tem que ser feito internamente, senão aham. não pode. Senão os caras se acostumam mal, né, internamente, né, que eles podem fazer Sim, sim. equipamento pelo preço que quiser, pelo custo que quiser, que vai sobrar para você na outra ponta. Mas fora isso, como é que Aham, ali no front, ali no dia a dia, como é que você aham. tentava superar esse desafio? Eu sei de umas Bom, estratégias. Se você não me contar, eu vou te cutucar. não, então eu vou contar para você já desde o começo, quando eu fazia feira, né? Então, tinha aqueles posters, né, na parede e tudo, e daí chegava uma pessoa e falava assim: quanto custa isso daqui? Aí eu falava: 1 milhão. Aí ele falava assim: mas 1 milhão? Aí se eu via que dava uma arrepiada, né? Eu falava: não, é 1 milhão de dólar. Aí já, o cara já desistia, então já qualificava por ali um pouco, né? Então, e isso depois, o que eu aprendi muito foi saber o que o meu concorrente faz. Porque se eu não souber o que ele faz, não tem jeito de eu comparar ou mostrar o que eu estou fazendo a mais do que ele. Então, num processo de venda, né? Chega aquela hora que vai afunilando, funilando, funilando, chega você e o seu concorrente. Ah, o seu concorrente está com 30% mais barato do que o seu. Sim, mas nós estamos comparando o quê? Se você confia em mim durante todo esse período que a gente vem desenvolvendo o projeto, e é muito importante quando você tem um projeto de longo prazo que você tenha uma afinidade boa com o pessoal que vai comprar, tá certo? Com a engenharia, Tem com que ter uma tudo. conexão ali com Exato. diversos influenciadores e decisores, né? É aquele eu ganho, você ganha também. Todo mundo está aqui para ganhar dinheiro, primeiro, tá certo? Então vamos lá, eu te ajudo e você me ajuda. Então vamos abrir aí, ó. Eu estou oferecendo isso, 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 isso. Meu concorrente tá? Ah, não, não está. Falei, então tá bom, o que ele não está oferecendo, eu também tiro. Vai ficar mais barato. Mas é isso que você quer? É esse o seu target? É o Não é uma objetivo. dor, não é Hum. uma dor sua? Não, então tá bom, então tira. Entendeu? Então, conhecer, às vezes é até melhor você conhecer mais profundamente o seu competidor do que você mesmo. Olha que Porque daí interessante você, isso. daí você sabe todos os erros e defeitos do Todas outro. as fragilidades do seu concorrente, você já sabe como construir a tua argumentação, né? Exato, exato. E às vezes assim tem passagens, por exemplo, que o cliente não sabe nem que tem a dor. É, vamos lá, um exemplo. Dá um Eu exemplo aí pra gente. tava todo mundo que eu vou nas fábricas normalmente me chamam para ir ver a fábrica, tá certo? Porque quer mostrar a fábrica dele, como é que é, Orgulhosamente, né? top, não Aí sei o que você lá. faz assim, né? É. Então, às vezes, às vezes não, a maioria das vezes eles pedem para, ó, vamos lá junto, tá bom? Fui com o dono da empresa, vamos andando assim e tal, e eu já bati o olho no secador lá, falei, nossa, legal esse secador e é bom, é eficiente, tudo. Ah, beleza, traz um produto fantástico. Foi que bom. Eu posso conversar um pouco com o seu funcionário ali, junto com você?
Ele falou, pode. Então eu falei, então vamos junto. Aí eu falei para o funcionário, "Ô, boa, mas bom, lógico, você vai Sempre dando elogiando aquela ela e coisa tal, não sei o toda. que lá." Daí eu falei, bom, cara, faz o seguinte, faz uma coleta de produto aí no secador e tal, faz uma análise assim para mim rapidinho. 10 minutos está tudo pronto. Ele fez e tal, mostrou. Aí eu falei para o dono da empresa, falei, olha, você está vendo, esse é o resultado que o seu funcionário coletou. Nesse secador aqui, você está perdendo, eu fiz as contas para ele, eu falei, você está perdendo X, que é R$ 1.000 por dia. Bati assim no secador e falei assim, toda vez que você passar na frente dele, você vai lembrar do seguinte, hoje eu deixei de ganhar X mil reais, tá certo? Ele não tinha dor nenhuma. Achava que estava maravilhoso. Depois de 6 meses, ele trocou o secador. Você entendeu? Porque você sabe aquele negócio que você fez um risquinho na porta do seu carro. Sim, sim. Aí, todo dia você vê aquele risquinho. Aí, se você for bem daqueles, né, que não quer fazer nada mesmo, você não arruma o risquinho. Mas você vê todo dia e você fica Aquilo bravo fica com aquilo, remoendo não sabe você, o que né? lá. Aí você vai vender o carro, o cara vira para você e fala assim, "Ô, cara, dá uma arrumada naquele risquinho que seu carro vai valer bem mais." Aí você dá aquela arrumada e fala, puxa vida, se eu tivesse arrumado antes, eu Eu não não ficaria ficava me enchendo o vendo. saco, né? É, mas então, às vezes você também, o cliente não sabe que tem essa dor, não sabe que tem aquele problema. E você tem que avisá-lo, pelo menos avisá-lo, E né? esse é o trabalho de quem conhece o que faz, né? Aquilo que sabe identificar onde é que estão essas dores ocultas que o cliente normalmente não reconhece, né? Eu sempre digo assim, a gente tem que saber fazer o cliente despertar para dores que ele não vê, né? O Aham, que que ele vai aham. fazer, como vai ser e assim por diante, né? Então, Sim. é bem interessante esse teu comentário de fazer o cliente ver a dor que ele, em princípio, né, não está conseguindo nem perceber, né? Perceber. Exatamente. Né? Eu me lembro de um causo, né? Vamos falar de causa, Aham. acho, né? Nosso amigo Edu, né, que trabalhou aí contigo, que hoje tá, tá aposentado, eu e você estão morrendo de inveja dele, né? Muita inveja. Qual é a cidade dele lá, que por cima esqueci o nome? É, Ah, Descalvado. Descalvado, isso mesmo, que ele sempre dava risada do Descalvado, né? Que eu moro no Descalvado e tal. Ele me comentou uma vez um caso assim que eu achei muito interessante, que era a questão do refugo numa fábrica. Conta aí pra gente aí aquele caso do refugo na fábrica, que ele É, teve uma descoberta surpreendente. então, teve uma época aí, né, que o negócio era a eficiência da fábrica. Nossa, eficiência da fábrica era o nome do negócio. Hoje é sustentabilidade ou alguma coisa assim, mas naquela teve uma época que era isso. Bom, o que que era isso, então? O quanto você produz e o quanto você descarta, ou porcentagem daquilo que Descarte. você descarta que você produziu. E ele estava passando assim na área fabril ali, né? Tal, e tinha um monte de coisa lá de produto, lá de descarte. Ele falou: Olha, cara, esse problema seu está resolvido, porque o da Wenger não dá descarte nenhum, quase. Enquanto isso daqui está dando 2, 3% de descarte, o meu dá 0,1, 0,2. Aí o cara virou para ele e falou assim: Meu. Aí que nós temos um problema, então. Ele falou, por quê? Porque tudo isso daí vai para alimentar os peixes do dono da empresa. Se não tiver esse descarte aqui, nós estamos perdidos. Então, quer dizer, estava resolvendo o problema, lógico, de eficiência, né, da linha, mas não era bem aquilo que a turma queria, não, senão ia gerar uma outra dor, né? E se Muito legal, tratando né? Mas ele só descobriu isso, né, indo lá em loco, falando e logo, conversando com a pessoa, e para a pessoa revelar isso aí, ele
tinha que ter criado uma conexão, né? Para o cara ser, puxa, É. Não fala isso não não pro fala cara. isso para o dono, senão vai vender nenhum equipamento aqui, né? Exatamente, é. Além dessas coisas que você está comentando, você queria destacar algumas outras coisas, assim, do ponto de vista do teu aprendizado? Uma das coisas que o pessoal sempre me pergunta, né? E eu acho que você pode até dar um depoimento legal aí, que a gente estava falando, né? Você começou em 2011, a gente praticamente parou os nossos programas em 2017, ou seja, foram Exato. 6 anos juntos, né? E a gente tinha esse Né? corpo a corpo mesmo, né? A gente, Tinha. cada 2, 3 semanas, a gente estava junto, né? Eu cheguei a fazer algumas sessões na fábrica e tal, por 5, 6 anos, né? Sim. Nos Estados Unidos, isso o pessoal acha a coisa mais natural do mundo, mas aqui no Brasil, o pessoal acha um absurdo, assim, sabe? Aham, aham. Acha que Não, é. como é que vai conseguir trazer conteúdo, como é que vai Nossa, trazer alguma coisa para aprender? cinco Carlos, anos, seis é, anos? a Conta aí gente para a aprende. gente as A gente, vantagens que você viu sim. num modelo mais de reforço e de longo prazo, assim, na parte Aham. de aprendizado de vendas. É, assim, eu via muita experiência na classe que a gente estava, né? Era bem diversificado os negócios, né? E a gente aprende muito com os erros. Aliás, a gente só aprende com erro, tá certo? Sei Ótimo. lá, um dos tópicos lá do Sandler, mas a gente só aprende com erro. E por isso que quanto mais rodagem, você pode ter certeza que eu errei Aprendizado. muito, mas muito, Quanto mais entendeu? não, mais você aprende, por incrível que pareça, né? O importante é você detectar o erro, porque daí, Aprender com ele. senão já era. Então, os casos que contavam durante a sessão nossa lá eram bem, eram exemplos reais, isso que é mais interessante, e que as soluções, como poderiam ser, isso a gente fazia bastante, eu me recordo, bom, ele dava o contexto, você falava, tá, como que poderia ser resolvido isso daí? Isso é muito importante, porque faz você raciocinar em função da metodologia também e como ter um acerte melhor, Uhum. né? Então, esse tipo de aula, assim, ou seja, reunião com mais pessoas e com Tá. diferentes Experiências reais, né? setores, eu acho muito válido, muito importante. Eu acho até mais válido que um coach, Uma, entendeu? não fosse Muitas das muito vezes. uma caixinha Exato. ali. Você fica muito restrito ao seu problema, à solução que você está pensando. E pensar fora da caixa é fazer Fundamental. isso, esse exercício. E É, as coisas que o pessoal desse programa, né, que hoje a gente chama de Sales Master, sempre comentou é que, por exemplo, dando os exemplos, né, do acordo prévio, né? Quando aprendeu o acordo prévio a primeira vez, né, tinha uma percepção do que era o acordo prévio da aplicação. À medida que Uhum, foi aplicando e voltava o tema, né, mesmo que é o mesmo assunto, né, só que com um pouco mais de elaboração, discussão, casos, etc e tal, ah, uhum, aquela coisa que a gente achava que tinha aprendido, né, 1, 2 meses atrás e que estava dominado, uhum, a gente uhum. descobria nas sessões que estava dominado coisa nenhuma, né, que a gente Nada, nada, nada. diz do acordo prévio lá perto das coisas que surgiam, né? E aí dava essa oportunidade de ter uma visão diferente sobre as técnicas, a partir da aplicação, e também dos exemplos, né, do pessoal do grupo, né, aplicando, dando certo, dando errado, né? Isso aí tem uma, uma, um valor muito grande, principalmente para nós adultos, né? Nós aprendemos muito com histórias, né, com situações reais, Exato. menos Exato.
papel, livro e PowerPoint, mas a gente se engaja mais quando a gente tem uma história, né, que conta o que está acontecendo, né? Acho que E eu impacta acho que bastante. fixa mais, fixa na sua mente, entendeu? Porque você vai lembrando de ocasiões e coisas que aconteceram com outros, e quando você menos espera, que você está numa reunião e está levando, vem aquele negócio na sua cabeça e fala, putz, é por aí, vamos lá, entendeu? E então eu achava muito válido. E se hoje a, a Wenger voltasse nesse ponto, assim, lógico que eu falaria que eu gostaria muito mais de ter aquele tipo do que o coach. Legal. Uma coisa que, para a gente fechar aqui nosso bate-papo, né, porque a gente vai se entusiasmando aqui, eu e você, né, contando Nossa, é história, verdade, a gente tem é, história mesmo. né? Isso que não tem nenhuma cervejinha aqui com a gente para a gente, né, Nossa. se entusiasmar mais. No meu tempo ia acabar a fita É, e a gente mas tempo de fita, ninguém sabe disso, cara. não. Não vamos parar, vamos parar de falar sobre isso, que senão vão achar que a gente é muito velho. Mas uma das coisas que sempre me chamou a atenção no processo de vendas, e você tocou nisso, mas eu queria que você fosse mais foco Uhum. laser nele, é a questão de múltiplos decisores, múltiplos influenciadores. Aham. Me lembro que você me comentava que às vezes tinha um cara de produção, um diretor de produção, que, putz, o cara era uma lenda dentro da empresa, ele pintava, bordava, ele decidia se ia pintar de amarelo, de azul, o chão, o cara mandava na fábrica, era o cara. Em Aham. outras empresas, o dono, né, era o que Uhum. apitava, né? Ele dizia assim, ok, bacana que você falou esse monte de coisa aí, joia, não, mas Ah, o decisor. quem era aqui nesse negócio sou eu. É. Tudo que isso que você falou, né, quem vai ser Aham. esse negócio sou eu. E Aham. aí você tinha que perceber isso claramente no processo, né? Se tinha que trabalhar com a parte técnica, com a parte mais financeira, né? Que o CFO é aquele cara, né, que é mais meticuloso, é mais cuidadoso com dinheiro, com retorno, números. E às vezes, ó, É. eu lembro o caso que você me comentava que você falava com o dono da empresa, né? O diretor. Muitas das vezes. Inclusive, às vezes, né, você comentava que era ele mesmo que pagava a máquina, né? Assim, não era nem a empresa, é ele mesmo que tirava dinheiro do bolso dele para comprar a máquina e depois ele capitalizava a empresa para justificar. Mas Ah, conta aí para a gente é. como é que você Então, essas esse um dos grandes lances é você saber quem que vai ser o decisor, ou quem tem influência maior. sobre o decisor, né? Então, nesse todo esse longo desse processo, lógico, às vezes a gente começa com um chão de fábrica. Como é que é, o que que você precisa, quais são os defeitos que você vê, o que você almeja, etc. E vai subindo. Só que nesse meio aí você passa por várias pessoas e alguns têm peso junto ao presidente, CEO ou dono da empresa, alguns não. E você tem que detectar isso, não tem outro jeito, porque aquele cara que tem um pouco de poder de decisão é que vai Influenciar lá o dar desse. o norte do projeto, dar o norte do projeto, junto com o decisor final. Uhum. Logicamente que saber o decisor é ponto pacífico, mas saber quem influencia é muito importante também, porque você, num projeto de longo prazo, você pode se perder ali no meio. E aí desanda tudo, Tem que estar com o entendeu? radar ligadaço, então, a todo momento ali, para ver qual é que são as eminências pardas dentro da empresa, Exatamente. né? Aqueles caras ali que, Você né? ouve Ah, aquele que fala do outro, não, o outro não faz, porque. E o que acontece muito também, cara, principalmente no meu negócio, são geralmente essas máquinas não param, são 24 horas.
7 por 24. Então, sempre vai ter um que entende mais do que o outro. Na mesma máquina, no mesmo produto. Então, um operador sabe muito mais do que o outro. Então, ele entra lá, deu 2 horas, saiu um, entrou outro, continua fazendo o mesmo produto, mas Sei ele lá. vai fazer diferente, porque ele fala, não, meu produto é o melhor. Então, você minimizar isso daí também é muito importante. Variação. Então, e lógico, né? Sempre um fala assim, "Oh, aquele cara não entende nada. Ele me chamou para ver se davam uma melhorada no produto e tal." Lógico, você tem que saber ouvir e ouvir, né? Uhum. Ouvir, Ouvir e e depois, escutar. quem sabe ouvir, né? E quando você estiver cansado, você tem que ouvir de novo, né? É mais ou menos, é mais ou menos. Mais ou menos por aí. Legal. Puxa, Maurício, eu queria te agradecer demais aí pela oportunidade de a gente voltar a conversar, né? Porque a gente ficou já tentando conversar há algum tempo, vai para lá, vai para cá, e mudanças na empresa, mudanças aqui também, a gente acabou não conseguindo falar, e agora que se criou uma oportunidade que eu acho que é muito legal. Em primeiro lugar, de te ver de novo. Você sabe que eu tenho uma admiração muito grande por você, né? Pessoalmente, profissionalmente, tenisticamente, não. Não, peronomútil. Não, cara, pô, eu que tenho que agradecer, cara. Muito obrigado de você ter me convidado aí. Eu espero que tenha passado um pouquinho da experiência que eu tenho, né, que seja importante para não só para quem já tem uma boa experiência, mas para quem está começando. É muito difícil no começo, você tem que ter muita força de vontade, você tem que querer mesmo aquilo, você tem que querer ser aquilo. E para não desistir, não desiste não, que quando você põe uma meta na sua vida, fazer aquele negócio, escreve no papelzinho, põe aquela meta, é aquilo, cara, vai em frente. Vai em frente, né? Então, meu muito obrigado para você e é sempre muito bom conversar com você, muito melhor ainda conversar num boteco com você, porque a gente troca mais das experiências antigas também, e Uhum. mais, olha, quando quiser, estou à disposição, sua disposição. Obrigado aí para a turma que está assistindo a gente e estou lá no LinkedIn, qualquer coisa, se quiser também, pode entrar em Ótimo, contato comigo. bacana. Então, lembrando aqui com vocês que hoje o podcast teve a presença do Maurício Bernardi, que é diretor regional de vendas, né, da área de PET e Aqua da Wenger. A Wenger é um dos principais fabricantes, né, de equipamentos de extrusão, né, para fabricação de rações, né, não só a extrusão, mas todo o sistema, né, de fabricação da ração, né, tanto animal como para peixes e também para a alimentação humana. Então, esteve aqui com a gente, obrigado pela tua experiência e vamos continuar em contato. Muito obrigado, Maurício. Obrigado, eu. Um abração forte.